Olá, alunos, vamos trabalhar hoje mais um assunto muito importante da matemática, que é estudo dos radicais, certo? Inclusive, você está vendo aqui algumas fotos de esportes radicais, né? Inclusive, o pessoal associa esporte radical, pensando que é uma coisa muito difícil. Não, não, mas não é difícil, certo? Então, essa nossa videoaula vai em homenagem a quem pratica esportes radicais. Eu, particularmente, eu pratico off-road, né? De 4x4, amadoristicamente, né? Ó. Então, vai um abraço aí, meus amigos largados, né? Ó. Gente muito boa, certo? Então, o que vem ser um radical é todo número irracional formado por raiz não exata. Ó. Raiz de 2, raiz de 5, raiz de 7, raiz cúbica de 6. Pode ser também composto também. Ó. 2 mais 3, ou mais 2 mais raiz de 3, isso aqui pode ser considerado um radical, certo? Não, não, sem problema. Propriedade dos radicais, ó. Primeira propriedadezinha, bem simplesinha, ó. Raiz enésima de A elevado a N é A. Ó. Ou seja, quando o índice da raiz for igual ao expoente do radicando, a raiz desaparece. Ó. Inclusive, essa propriedade aqui, você vai usar muito para simplificar radicais, ou seja, tirar fatores de dentro, né? Ó. Então tá aqui, ó. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo é 5. Raiz quarta de 7 elevado a 4 é 7. Raiz quadrada de 6 ao quadrado é 6. Quando não tem aqui o índice aqui, ó, sabe que é 2, né? Então fica raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. E raiz quinta de 11 a 5 é 11. Simples assim, né? Ó. E você vai ver que a aplicação dela é bem legal lá nas simplificações. Vamos agora para a segunda propriedade, é a raiz da raiz. Ó. Eu tenho a raiz m da raiz enésima de A. Aqui é igual a raiz de m vezes n de A. Simples assim. Ó. Exemplo, ó. Raiz cúbica da raiz quarta de 2, da raiz de 3 vezes 4 de 2, certo? Que dá raiz 12 de 2. Raiz quadrada da raiz quinta de 3 vai dar raiz de 2 vezes 5 de 3, que é a raiz décima de 3. Raiz quadrada de 6 vai dar raiz de 8 vezes 8. Oh, desculpa, vai dar a resposta logo, né? 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar raiz 8 de 6. Simples assim. Certo? Agora, vamos trabalhar agora a próxima propriedade, ó, que é o radical do produto é igual ao produto dos radicais. Certo? Então, a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Simples assim. Então fica a raiz de 2 vezes 3 da raiz de 2 vezes a raiz de 3. Só isso. Raiz de 4 vezes 9 da raiz de 4 vezes a raiz de 9. Como dá para tirar, você tira, né? Então tira a raiz de 4 é 2, tira a raiz de 9 é 3, que vai dar 6. Raiz de 25 vezes raiz de 16, ou o contrário, né? Então vai dar raiz de 16 vezes raiz de 25, tirando as raízes fica. Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, que dá 20. Raiz cúbica de 8 vezes 27, dá raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 27 é 3. 2 vezes 3, 6. Essa propriedadezinha é muito boa para você tirar raízes grandes. Você transforma num produto, né, que tem a raiz, lógico, né? Aí você desdobra aplicando a propriedade. Fica bem simplesinho. Ó. Raiz de 900, não precisa mais você fatorar e tal, não é? Aí você aplica, ó, que é 9 vezes 100, não deixa de ser uma fatoraçãozinha, né? Que é uma fatoração, é colocar em forma de produto. Ó.
9 vezes 100, aplicando a propriedade, fica raiz de 9 vezes raiz de 100. Raiz de 9 é 3, raiz de 100 é 10, que vai dar 30. Ó. Então, a raiz de 900 é 30. Bem legalzinho, né? Ó. Raiz de 400. Essa aí, professor, até eu sei, né? Beleza. Fica 4 vezes 100, né? Aplicando a propriedade, fica raiz de 4 vezes raiz de 100. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10, dá 20. Ó. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. Aí você pode colocar o número que quiser, é só transformar em multiplicação e aplicar a propriedade. Não precisa mais aquela decomposição, fatores primos e tal, que não deixa de ser certo também, né? A outra. Raiz cúbica de 8 vezes 27 vezes 64. Vai dar raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27 vezes raiz cúbica de 64. Então, tendo raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 27 é 3, raiz cúbica de 64 é 4. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Simples assim. Certo? Próxima propriedade. Certo? Como nós vimos o produto, agora aqui vamos ver a divisão. O radical, a divisão é a divisão dos radicais. Ó. Então, se eu tenho raiz enésima de A sobre B, isso aqui é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Com a seguinte restrição, ó. B não pode ser zero. Que nós vimos aqui várias vezes em outras videoaulas, né? E mostramos que não existe fração com denominador zero, porque não tem divisão por zero. O zero não divide ninguém. Simples assim. Certo? Primeiro exemplozinho aqui, ó. Raiz de 4 nonos, ó, da raiz de 4 sobre raiz de 9. Tira a raiz aqui de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Fica 2 terços. Raiz de 16 sobre 25, ó. Aplicando a propriedade, fica raiz de 16 sobre raiz de 25. Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Que vai dar 4 quintos. Próxima. Aqui, ó, essa propriedade é muito legal para você tirar raízes de decimais, ó. Você transforma no número decimal, que é uma fração, né? Aí, você aplica a propriedade e acha a raiz, ó. Exemplo aqui, ó. Raiz de 0,09, ó. Dá 9 sobre 100, ó. Porque é 2 carras decimais. Se fosse 3 carras decimais, é sobre 1000. 4 carras decimais sobre 10.000. E assim vai, né? Aplicando a propriedade, fica a raiz de 9 sobre raiz de 100. Raiz de 9 é 3. Raiz de 100 é 10. Dividindo vai dar 0,3. Então, a raiz quadrada de 0,09 é 0,3. Simples assim, ó. Raiz quadrada de 0,49. Fica 49 sobre 100, também 2 carras decimais, ó. Aplicando a propriedade, fica a raiz de 49 sobre raiz de 100. Que vai dar 7 sobre 10. Fazendo a divisão, fica 0,7. Então, a raiz quadrada de 0,49 é 0,7. Outro exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 0,125. Aqui vai dar 125 sobre 1000, ó, porque eu tenho, depois da vírgula, 3 casas decimais. Certo? Aplicando a propriedade, fica raiz cúbica de 125 sobre raiz cúbica de 1000. Raiz cúbica de 125 é 5. E raiz cúbica de 1000 é 10. Porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Dividindo aqui dá 0,5. Então, a raiz cúbica de 0,125 é 0,5. Simples assim. Você está vendo aqui que as propriedades de radicais ajudam você a trabalhar vários outros assuntos dentro da matemática, né? Fica sempre interligado. Certo? Simples assim. Próxima propriedade é se você tem um radical aqui, se você multiplica ao mesmo tempo o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número, o radical não se altera. Ele pode ficar até um pouquinho valores maiores, mas se você simplificar, volta por inicial, ou seja, é o mesmo radical. Ele ficou só com disfarce, mas o radical é o mesmo. Exemplo aqui, ó. Se eu tiver raiz cúbica de 5 elevado a 2, se eu multiplicar por 2 o 3, que é o índice, agora eu tenho que multiplicar por 2 o expoente do
radicando. Então fica, ó, 2 vezes 3, 6, fica raiz sexta, sobre 2 vezes 2, 4, 5 elevado a 4. Então, tanto faz eu ter raiz cúbica de 5 a 2 ou raiz sexta de 5 a 4. É o mesmo radical. Se você simplificar, que vai ser a próxima propriedade, ele volta para cá. São radicais semelhantes. Certo? Raiz quadrada de 7 elevado a 3. Multiplicar tudo por 5. Multiplica por 5 índices. Multiplica por 5 expoente. Então vai dar raiz décima de 7 elevado a 15. Simples assim. Raiz quarta de 3 a 3. Ó. Vou multiplicar tudo por 3. Eu multiplico o índice e multiplico o expoente. Então vai dar 12 e 9. Então vai dar raiz 12 de 3 elevado a 9. E você pode ter um radical com vários fatores. Contanto que você multiplicar o mesmo número que você multiplicar o índice, multiplica todos os expoentes radicando. Tudo por 2, ó, multiplicar aqui, ó, o índice por 2, o primeiro expoente por 2 também, né? E o segundo expoente por 2. Tiver o terceiro, multiplicar o quarto e assim sucessivamente. Então vai dar raiz décima, ó, de 2 a quarta, vezes 3 a sexta, que é o mesmo radical de lá do início. Outro aqui, ó. Raiz sexta de 5 elevado a 2 vezes 4 elevado a 4. Vou multiplicar tudo por 3. Eu multiplico o índice, dá 18. Multiplico o primeiro expoente, vai dar 5 elevado a 6. E o segundo expoente dá 4 elevado a 12. Então, dá o mesmo radical. Certo? A própria propriedade aqui seria a volta. Se eu multipliquei, eu tenho o mesmo radical, tanto o índice e o expoente radicando. Se eu dividir, volta para o mesmo. Quer ver? Ó? Se eu tiver, ó, raiz décima de 3 elevado a 5, você vai pegar um número que divide 10 e 5. É o próprio 5, né? Ó? Então, divide aqui o índice por 5 e divide o expoente por 5. 10 dividido por 5 dá 2, bota se quiser aqui. E 5 por 5 dá 1, 3 elevado a 1, ou só 3, simples assim. Certo? Raiz 12 de 4, 2 elevado a 8. Tudo por 4. Ó. Então, divide o índice por 4 e o expoente por 4. Vai dar raiz cúbica de 2 elevado a 2. 18, raiz 18 de 7 a 12. Um número que divide 18 e 18 e 12, pode ser 2, 3, 4 e o próprio 6. Você pega o maior logo, né? Tá entendendo? Então, divide o 18 por 6 e divide o 12 aqui por 6, que vai dar raiz cúbica de 7 elevado a 2. Também você pode ter também vários fatores, né? Você pode tanto multiplicar como dividir. Então, se você divide aqui por um fator, tem que dividir todos os expoentes também. Ó. Então, tudo por 2, eu dividi o índice, dividi o primeiro expoente e o segundo expoente, tudo por 2. Lógico, né? Ó. Então, aqui vai dar raiz quadrada, bota se quiser, de 3 à quarta, vezes 2 ao cubo, ou 2 a 3, tanto faz. Aqui você tem raiz sexta de 5 a 3 e 3 a 6. Tudo por 3, ó, divide o índice por 3, o primeiro expoente por 3 e o segundo expoente por 3. Então vai dar raiz quadrada de 5 elevado a 1, bota se quiser, e 3 elevado a 2, certo? Professor, esse 3 podia tirar? Podia, mas não é o caso aí. Nós estamos brincando só a propriedade de simplificar o índice e o expoente do radical, certo? Está aqui a regrinha aqui, ó. Se dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número, o radical não se altera. Simples assim. Próxima propriedade, que é a última, parece, né? É a potência de expoente fracionário. Tá aí, ó. Vai dar um radical, ó. Observe aqui, a base vai ficar dentro da raiz, que é o radicando. A fração, cuidado, quem está embaixo é o índice e quem está em cima é o expoente do radicando. Vamos ver aqui, ó. É igual um radical, isso. A base está aqui, ó. É o radicando está aqui. O numerador, ó. O expoente do radicando está aqui. E o denominador está aqui, ó.
é o índice da raiz. Simples assim. Vamos ver um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 1/3 da raiz cúbica de 2 elevado a 1, ou só raiz cúbica de 2. Simples assim. 3 elevado a 4/3 da raiz cúbica, de novo, né? De 3 elevado a 4. 5 elevado a 3/4, ó, vai dar raiz quarta de 5 elevado a 3. 7 elevado a 1/2 vai dar raiz quadrada de 7 elevado a 1, ou simplesmente raiz de 7, né? Conhecido, né? E por último aqui, 6 elevado a 2/5, ó, vai dar raiz quinta de 6 elevado a 2, certo? Simples assim. Agora vamos introduzir um fator dentro do radical, certo? A gente vai introduzir, depois a gente vai tirar. A gente bota, depois tira. Então, observe esse B aqui. Quando ele entrou, olha aqui, ó. Ele entrou multiplicando e elevado a N, que não é coincidência, não. É porque esse Nzinho aqui é o índice da raiz. Então, olha aqui, o que está escrito aqui, ó. O fator entra multiplicando e elevado com o expoente igual ao índice da raiz. Se esse índice aqui for 10, ele entra elevado a 10. E por aí vai. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Esse 2 está fora da raiz cúbica e tem um 3 dentro. O 3 não mexe, igual o A aqui, ó. Agora, o 2 entra ao cubo. Você desenvolvendo aqui 2 ao cubo é 8, 3 vezes 8, 24. Então vai dar raiz cúbica de 24. Aqui, ó, o 3 aqui tá fora da raiz quarta de 2. Você repete aqui o 2, como tá repetindo aqui o A, né? E o 3 entra a quarta. Desenvolvendo aqui 3 a quarta é 81. 2 vezes 81 dá 162, que vai dar raiz quarta de 162. Raiz quinta de... ou 5 vezes raiz quadrada de 5. Esse 5 aqui entra ao quadrado, porque quando não tem índice é o quê? É quadrado. Então fica 5 vezes 25, que vai dar 125, raiz de 125. AB, ó, cada fator desse aí entra com o expoente. De novo, ó, não aparece aqui índice, é porque é 2. Ó. Então o A entra ao quadrado e o B entra ao quadrado. O 2 continua, né? Então fica 2A2B2. Agora você vai botar o 3, vai botar o X e o Y. O 2 continua aqui, né? Ó. Então fica o 3 entra ao cubo, tá aqui, ó. O X entra ao cubo e o Y entra ao cubo. Resolvendo aqui 3 ao cubo, 27. Não mexe no X nem no Y. Então multiplicando aqui vai dar 2 vezes 27. Dá 54, X3, Y3. Simples assim. Certo? Vamos agora tirar fatores, simplificar radical. Ó. O que é que eu falei lá no comecinho? Basta você aplicar a primeira propriedade, ó. Raiz enésima de A elevado a N é A. Olha como vai ficar simplesinho, ó. Aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de 2A4, ó. Você pode tirar um fator quando ele for igual ou maior. Se for maior, você vai ter que ajeitar. Se for igual, você tira logo, que já está na propriedade, certo? Então, o 2 não dá para tirar, mas o A dá para tirar alguém. Então, como eu tenho A4, certo? Eu posso tirar A3 e fica A1 para não alterar o expoente 4 aqui. Esse A3 aqui sai, ó, fica fora. Ficou quem dentro? O 2 e esse A que está elevado a 1. Então, ficou A raiz cúbica de 2A. Simples assim. Vamos outro aqui, ó. Mesma coisa aqui. O 3 eu mexo. Agora, o A7, eu vou trabalhar, ó, aqui no expoente. Agora é 2, ó. Vou trabalhar em 2, 2, 2, dá 6. E 1, 7. Por quê? Eu posso tirar esse A2 da A, posso tirar esse A2 da A, posso tirar esse A2 da A. Ou seja, posso tirar esses 3A aqui, tá? Marcadinho aqui, ó. Esse 3 fica e esse A fica. Então, vai ficar A3 raiz quadrada de 3A. Próxima.
50 aqui já começou já a ser mais interessante, né? Ó? 50 eu posso vou trabalhar, simplificar esse 50, de modo que eu posso tirar a raiz. Pessoal, se eu botar 5 vezes 10, não serve de nada. Eu não tiro nem a raiz de 5, nem a raiz de 10. Mas 2 vezes 25 dá. E o 2 à quinta, eu desdobro 2, 2, 4 e 1, 5. Então, eu posso tirar o 25, que é 5, tira esse A2, que é A, tira esse A2, que é A. Ficou quem dentro? O 2 e esse A. Então, vai dar 5 vezes AA, vai dar 5A2. Raiz quadrada de 2A, que não pode tirar, fica dentro. Mesma coisa que o 20, pessoal. Eu não vou botar 2 vezes 10, porque não serve de nada. Não é? Agora, 4 vezes 5 dá certo. Você tem que procurar um número que tenha raiz, que dê para tirar, e multiplicando dê o valor, lógico. Não é isso? Então, ó, 4 vezes 5 tá beleza, eu posso tirar o 4. O A5 é igual lá em cima aqui, ó. Eu desdobro em A2, A2 e A1. Porque aqui, como eu falei de novo, quando não aparece o índice, aqui é 2, ó. Tira a raiz quadrada de 4, é 2, tá aqui, o rapaz. Tira esse A2, a raiz é A, e esse A2, a raiz é A. Ficou quem? O 5 que tá aqui, ó, e esse A que ficou aqui. Então vai dar 2 A vezes A dá A, 2 A vezes A dá 2, desculpa. Dá 2 A2, raiz quadrada de 5A. Simples assim. Mais um aqui, ó. 2.000, raiz cúbica de 2.000 a 4. Mesma coisa aqui, ó. Nós vimos no slides anteriores aqui que a raiz cúbica de 1.000 é 10, né? Então eu vou trabalhar 2 vezes 1.000 para dar 2.000 e eu posso tirar a raiz cúbica de 1.000. A4 eu desdobro em A3 para combinar aqui com o índice e sobra 1 para dar o 4. Igual lá em cima aqui, certo? Igual lá em cima. Muito simples, né? Então fica, ó, raiz cúbica de 1.000, 10, tá aqui o rapaz, fora. Raiz cúbica de A3 é A. Ficou quem dentro? Esse 2, tá aqui, e esse A. Pronto. Então vai dar 10A, raiz cúbica de 2A. Muito bem. E o último aqui, raiz quinta, né? De 64 a 11. Ó, 64 eu posso botar 2 vezes 32, porque 32 é 2 a quinta. Então a raiz vai dar 2. A 5 dá para... E combinou aqui com o índice aqui, e o outro a 5. Sobrou 1 para dar 11, né? Ó. Então raiz quadrada, raiz quinta de 32 é 2. Raiz quinta de A5 é A e raiz quinta de A5 é A. Ficou quem dentro? Esse 2 e esse A. Então vai dar 2A2, raiz quinta de 2A. Simples assim. Certo? Vamos agora trabalhar as operações. Antes de operações, vamos saber o que vem ser radicais semelhantes, ó. São radicais que têm o mesmo índice, o mesmo radicando. Exemplo, raiz de 2 e 5 raiz de 2. Esse número que está fora aqui não altera. O que vai trabalhar é o índice e o radicando aqui, ó. 2 raiz de 3 e raiz de 3, certo? 7 raiz cúbica de 4 e raiz cúbica de 4. Tudo isso aí é semelhante. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 5 e raiz cúbica de 5 não são semelhantes. Um é raiz quadrada e o outro é raiz cúbica. Não pode. Tem que ser o mesmo índice, o mesmo radicando. Tá igual só os radicandos. Não pode. Por isso que não é semelhante. Então, bora trabalhar aqui um exemplozinho aqui, ó. A soma algébrica. Para você somar algébrica, tem que ser o quê? Radicais semelhantes, nós vimos aqui. Você repete o radical e efetua só os coeficientes. Ó. Esses números que ficam aqui fora é chamado de coeficiente. Aqui, ó. 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, todos são semelhantes, aí você pode efetuar. Você repete o radical e efetua os coeficientes. Ó. 3 e 4 dá 7, 7 raiz de 5. Professor, eu posso fazer direto? Pode. Contanto que você tenha certeza que vai acertar, né?
mas no começo você já vai devagarzinho. Então aqui, ó, 8 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. E já fez direto que é tranquilo, né? Que vai dar 3 raiz de 2. Quando tem mais de 2, é bom você ter uma cautela, né? Aí você faz de 2 em 2 ou arruma como eu fiz aqui, agrupa direitinho aqui, ó. Então você tem 5 raiz cúbica de 6, mais 4 raiz cúbica de 6 e menos 3 raiz cúbica de 6. Então repete o radical, ó, e pega os coeficientes. 5 mais 4, menos 3. 5 mais 4 é 9, menos 3, 6. 6 raiz cúbica de 6, certo? Aqui, ó, quando tiver mais de 4, o que é que você faz? Eu faço assim. Eu somo os positivos, somo os negativos. Porque sinais iguais você soma. E depois subtrai, certo? Então, olha aqui, ó. Quem é positivo? O 4 raiz de 3 com 6 raiz de 3. Certo? Que dá 10, tá aqui, ó. Tá vendo? O outro aqui, menos 5 raiz de 3 com menos 3 raiz de 3, ó, que vai dar quanto? 8 raiz de 3. Aí agora tá mais simples, né? Ó? Você tem 10 raiz de 3, tira 8, fica 2 raiz de 3. Outro exemplo aqui, ó. Você vai fazer o mesmo princípiozinho. Junta os positivos e os negativos, ó. Inclusive aqui os positivos já estão arrumadinhos aqui, ó. 10 raiz cúbica de 7 com 2 raiz cúbica de 7 dá 12, tá aqui, ó. Pá, tá vendo? Ó? E os outros dois aqui, ó. 7, menos 7 raiz cúbica de 7 com menos 8 raiz cúbica de 7 dá menos 5. Agora aqui você tem aqui, ó. 12 raiz cúbica de 7 menos 15 raiz cúbica de 7, que vai dar menos 3 raiz cúbica de 7. Simples assim. Continuando aqui, ó. Então, você nem sempre você pode trabalhar, os radicais vêm tudo bonitinho assim, ó. Raiz de 2, certo? Raiz de 3 com raiz de 3. No caso aqui, ó, você não pode somar raiz de 2 com raiz de 8 da raiz de 10, pelo amor de Deus. Não diga um negócio desse, não, que é até um pecado. Você vai ter que trabalhar a raiz de 8 para aparecer raiz de 2 e você somar. Então, 8 é o quê? 4 vezes 2 para dar 8, porque eu posso tirar a raiz de 4. Então, tirando aqui a raiz de 4, fica 2, ó. Então, fica. Agora está legal. Raiz de 2 no lugar de raiz de 8. Eu boto 2 raiz de 2, soma 1 raiz de 2 com 2 raiz de 2, dá 3 raiz de 2. Simples assim. Então, aqui, ó, 32 mais raiz de 2, você vai ter que ajeitar o 32 para somar. Então, 32 é 16 vezes 2, tira a raiz de 16, dá 4. Então, fica 4 raiz de 2 menos 1 raiz de 2, dá 3 raiz de 2. Simples assim, ó. 20 mais raiz de 45 menos raiz de 5. Então, ele deu a dica já que é tudo raiz de 5. Ó. Então, 20 é 4 vezes 5 para tirar a raiz de 4. O 45 é 9 vezes 5 para tirar a raiz de 9. Então, fica, ó. Aqui vai dar 2 raiz de 5, 3 raiz de 5, que dá 5 raiz de 5. Menos 1 dá 4 raiz de 5. Certo? 75 mais raiz de 75, raiz de 12, menos raiz de 3, ó. Tudo raiz de 3, ó. Então, 75 é 25 vezes 3, 12 é 4 vezes 3 e repete a raiz de 3, ó. Tira a raiz de 25 é 5, não é? Tira a raiz de 4 é 3, certo? Somando esses dois aqui dá 7, menos 1 aqui, ó, 6. Simples assim, ó. Raiz de 300 mais raiz de 27 mais raiz de 49. Ô, professor, aqui não tem nenhuma dica de nada, ó. O que é que tem que fazer? Aí, como eu falei, tem que ter um pouquinho de maturidade matemática, ou seja, você tem que olhar uma saída aí para ver o que dá mais certo para você fazer tudo mesmo radical. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 300.
3 vezes 100. Eu posso tirar a raiz de 100, ó. Então, aqui vai ser 3, então aqui vai aparecer 3, vai aparecer 3. Ó. Então, 29 é o quê? 27, desculpa, é 9 vezes 3, e 48 é 16 vezes 3. Tira a raiz de 100 é 10, fica 10. Raiz de 3. 9 vezes 3, tira a raiz de 9, que é 3, raiz de 3. E o último aqui, raiz de 16 vezes 3, tira a raiz de 16 é 4. Ó. Soma esses dois aqui, ó. Esses dois aqui vai dar menos 7. Não é? Os dois aqui menos 7. Tira 10, vai dar 3. Certo? 50, raiz de 50, menos raiz de 8 e raiz de 18. Como você trabalhou o 8 lá em cima, apareceu 2, ó. Aqui o 50 também aqui, ó. O 50. Então, você vai trabalhar em cima de 2, ó. Então, fica 25 vezes 2, não é, ó? O 8 já foi feito, que é 4 vezes 2. E o 18 é 9 vezes 2. Não é isso, ó? Então, tira a raiz de 25 é 5. Fica 5 raiz de 2. Tira a raiz de 4 é 2, aí 2. Tira a raiz de 9, que é 3, ó. Então, esses dois aqui, ó, da ponta aqui, ó, são, eu somo, são positivo. 8 menos 2 dá 6 raiz de 2. Simples assim, certo? Ó? Vamos agora trabalhar agora multiplicação de radicais, ó. Você repete no caso aqui, ó. Você tem que ter o mesmo índice, você repete a raiz aqui e multiplica os radicandos. Se tiver o coeficiente, você multiplica os coeficientes de fora. Então, o primeiro exemplo bem simplesinho. Ó. Se eu tenho raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, vai dar raiz N de A vezes B. Tranquilamente. Certo? Ou AB. Agora, se eu tiver um coeficiente, P raiz enésima de A vezes Q raiz enésima de B. Você multiplica o P com o Q, multiplica os coeficientes, se tiver, né? E multiplica também no mesmo radical os radicandos, ó, certo? Que vai dar A vezes B ou AB. Vamos ver um exemplozinho. Aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 2. Isso aqui é muito simples. Na raiz de 3 vezes 2 dá raiz de 6. O pessoal pode fazer direto? Pode. Mas contanto que você sabe que está certo, né? Aqui, raiz 5, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 3, certo? Aqui eu fiz direto, tá vendo? Então, 5, aqui como tivesse 1, você só repetir, ou multiplicar também por 1, não dá não. E 4 vezes 3, 12. Quando é um númerozinho pequenininho e pouquinho de só 2, você pode fazer direto sem nenhum prejuízo, sem medo de errar, né? Agora aqui, ó, eu tenho 2 raiz de 5 vezes 6 raiz de 3. Então, eu multiplico os coeficientes. 2 vezes 6. Aí o radical, que é quadrado, né? Multiplica os radicandos. 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, tanto faz. Então, vai dar 12 aqui, ó, e 15. Então, vai dar 12 raiz de 15. Simples assim. Aqui você pode ter 3 radicais, 4, 5, não interessa. Você faz um produto como se tivesse feito 2. Então, aqui, ó, você tem 2 raiz quinta de 7 mais vezes 4, raiz quinta de 2, vezes 2, raiz quinta de 3. Então, multiplicando os radicais, é o 3, o 4 e o 2. 3 vezes 4 vezes 2. Os radicanos, ó, o 7, o 2, ó, o 2, esse 2 aqui, certo, meu querido? E o 3 aqui, pronto. Então, vai dar fora, vai dar 24, dentro vai dar 7 vezes 2, 14 vezes 3, 72. Simples assim. E o radicando é o mesmo. E o índice é o mesmo, certo? A última aqui, ó. Você vai 5 raiz de 3 vezes 3 raiz quadrada de 2 e 2 raiz de 5. Ou raiz quadrada de 5. Multiplicando quem está fora. O 5 está aqui. O 3, esse 3 aqui está aqui. E esse 2, certo? Quem está dentro, ó, o 3... o 2 e o 5. Então, fora vai dar 30, né? Ó. E dentro também vai dar 30, ó. Legal, certo? 30 raiz quadrada de 30, certo?
Vamos agora trabalhar divisão com mesmo índice, ó. Você repete, é a mesma coisa da multiplicação, só que em vez de multiplicar, você vai dividir. Você repete o radical, divide os radicandos, tá aqui, ó. Você tem, ó, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Você repete a raiz e divide os radicandos. Fica a raiz enésima de A dividido por B. Contanto, olha aqui, esse rapazinho aqui não pode ser 0B, certo? Se tiver coeficientes, aí você divide. Ó. Então, você tem aqui P raiz N de A dividido por P raiz N de P. Então, divide os coeficientes. P dividido com Q. Abre o radical, né? Ó, e divide os radicando. A dividido por B, mais uma vez eu digo. Se o B for uma letra, não pode ser 0. Simples assim. Aqui um exemplozinho. Esse aqui tá bem facinho. Aí você vai só dividir os radicando. 6 dividido por 3 vai dar 2 raiz quadrada de 2. Esse aqui, ó, você tem um coeficiente, certo? Você tem um coeficiente. E você fez direto também. Professor, pode fazer direto? Pode. Se for um negócio pequenininho e tal, tranquilo, se você tiver consciência, pode fazer. Ó. Então, o 5 eu repeti, porque como tinha dividido por 1 aqui, certo? Repete o radical, divide. 12 dividido por 4 dá 3. Simples assim. Certo? Então, 6 raiz quadrada de 5, dividido por 2 raiz de 3. Então, dividindo os coeficientes, ó, o 6 divide por 2, ó, dividindo os radicando, ó, raiz quadrada, né, de 15 dividido por 3. Então, vai dar, aqui, ó, vai dar 3 raiz de 5. Aqui, você tem 15 raiz quinta de 8 dividido por 5, raiz quinta de 2. Ó. Então, divide o 15 com o 5 e divide o 8 com o 2. Ó. Vai dar 3 raiz quinta de 4. Simples assim. Então, aqui eu tenho 12 raiz quadrada de 14 dividido por 3, raiz quadrada de 2. Então, divide o 12 com o 3 e divide dentro do radical 14 com o 2. Então, vai dar 4 raiz de 7. Simples assim. Certo? Vamos agora dividir radical, multiplicar de radical, desculpe, com índice diferente. Ó. Aí você vai ter que tirar o M e C. O menor índice comum, ó, tá aqui, ó. Você vai dividir a raiz, multiplicar, desculpa, multiplicar. A raiz quadrada de 3 vezes a raiz cúbica de 3. Então, o mínimo muito comum dos índices, ó, 2 e 3, é 6. Aí você abre um radical, coloca o índice 6, coloca o índice 6, certo? Porque esse índice aqui é o que vai ficar agora para ficar o igual. E só pode, na realidade, só pode somar, multiplicar, desculpa, como quando os índices são iguais. Se não for, você vai ter que colocar, tirando o mínimo índice comum. Aí observa, vem aquela propriedadezinha da multiplicação de índice e radical, índice expoente. Ó. Daqui para cá eu multipliquei por 3, ó. Então eu multiplico o expoente por 3. Então 3 fica elevado a 3, ó. Esse expoente o índice aqui antigamente estava 3. Mudou para 6 para ficar igual. Eu multipliquei por quanto? 2. Então multiplica aqui, ó, esse expoente aqui, que é 1 por 2. Aí agora tá beleza. Você repete o radical e multiplica os radicando, ó. Multiplicação de potência, repete a base sobre o expoente da raiz sexta de 3 à quinta, certo? Vamos agora outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz quadrada de 5. Então você vai tirar o M e C de 2, 3 e 4. É 12, ó. Aí você bota o radical 12, o radical com isso 12, o radical com isso 12. Os radicandos, você repete o 5, 5, 5 e 5. Certo? Agora, o expoente aqui, você vai colocar de acordo com as operações.
Aí vem aquela propriedadezinha, né? Foi multiplicado o índice, vai multiplicar o expoente. Ó. Então aqui, ó, de 2 para 12, eu multipliquei por 6. Então multiplica esse expoente por 6. Como aqui tem 1, fica só 6 mesmo. 6 vezes 1, 6. De 3 para 12, foi multiplicado por 4. Multiplica aqui 4, o 5 elevado a 1, vai dar 1 vezes 4, vai dar 5 elevado a 4. Do 4 para o 12, foi multiplicado por 3. Ó. Então, o expoente aqui é 1, 3 vezes 1, 3. Então, aqui agora tá beleza. Os índices iguais, repete o radicando e multiplica os radicandos. Com a multiplicação de hipotenusa a base, repete a base sobre o expoente, vai dar 5 elevado a 6 mais 4 mais 3, e vai dar 5 elevado a 13. Certo? Simples assim. Vamos agora dividir, certo? A divisão é a mesma coisa, pessoal. Você tira o mínimo, só que em vez de, no final aqui, em vez de você multiplicar, você vai dividir. Ó. Então, mesma coisa aqui, o mínimo aqui, ó, daqui foi 6, ó. Daqui para cá foi multiplicado por quanto? Foi multiplicado por 3, ó. Por isso que aparece 3 aqui, ó. Daqui para cá foi multiplicado por 2, por isso que aparece 2 aqui, ó. Na divisão, você repete a base e subtrai os expoentes, que vai dar raiz sexta de 3 elevado a 1, só raiz sexta de 1, certo? O outro exemplozinho aqui, você tem raiz cúbica, né, de 5, dividido por raiz cúbica de... raiz quadrada de 5, desculpa. Um MIC de 3 e 4 é 12. Então, bota o radical 12, o radical 12. Aí você vai fazer aqui, de 3 para 12, você multiplicou por 4. Por isso que apareceu esse 4 aqui, ó. De 4 para 12, você multiplicado por 3. Por isso que apareceu esse 3 aqui. Na divisão, você repete a base, subtrai os expoentes. Então, vai dar 5 elevado a 4 menos 3, que vai dar raiz 12 de 5 elevado a 1, que dá raiz 12 de 5. Simples assim. Certo? Certo? Vamos trabalhar agora a racionalização de denominadores, ó. Certo? O que é racionalizar o denominador? É você eliminar o denominador multiplicando pelo fator de racionalização. Certo? O que é o fator de racionalização? É o fator que elimina o radical com a operação multiplicação. Tá aqui, ó, alguns exemplos. O radical e o fator de racionalização. Então, se for raiz de 2, é o próprio fator, é raiz de 2. Se for raiz de 3, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 4, raiz de 5, raiz de 5, certo? Raiz de 10, raiz de 10. Se eu tiver, por exemplo, um termo aqui, 3 raiz de 5. Não precisa botar 3 raiz de 5. É só raiz de 5. Você quer fazer só a raiz. O 3 não tem raiz, não precisa fazer. Então, se eu tiver 3 raiz de 5, vai ser só raiz de 5. Se eu tiver 2 raiz de 3, vai ser só raiz de 3. E quando eu tiver aqui, um composto, somando, vai ser a subtração. Raiz de 3 mais raiz de 7 é raiz de 3 menos raiz de 7. Se eu tiver 2 mais raiz de 7, fica 2 menos raiz de 7. E se eu tiver a subtração, é a soma. Raiz de 3, raiz de 2 menos raiz de 5, quem é o fator de racionalização? É raiz de 5, raiz de 2, mais raiz de 5. Se eu tenho a subtração, o fator de racionalização é a soma. Se eu tiver a soma, é a subtração. Simples assim. Vamos ver aqui. E aí, pessoal, vamos continuar aqui os estudos de radicais, racionalização, exercíciozinho. Então, você tem aqui, ó, raiz, 6 sobre raiz de 2. Quem é o fator de racionalização aqui? O fator de racionalização é raiz de 2. Então, pico raiz de 2 embaixo, raiz de 2 em cima. Ó. Então, fica 6 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Você pode botar até direto, mas não foi devagarzinho, né? Ó. Então, repete aqui 6 raiz de 2. Eu posso ficar esse 2 aqui com o 6. Não esse 2 aqui, pelo amor de Deus.
Esse 2 aqui não é 2. Esse 2 aqui da raiz, ele é um símbolo que representa 1,41 aí se embora, certo? Então, ficando aqui, vai dar 3 raiz de 2, certo? Porque esse 2 aqui com 6. Outro exemplozinho aqui, ó. 5 sobre 3 raiz de 10. Então, a fator de racionalização é só raiz. Raiz de 10. Multiplica embaixo e em cima, ó. Então, vai dar, multiplicando esse com esse, dá 5 raiz de 10, certo? 5 raiz de 10, certo? Aí, 5 raiz de 10. E embaixo, vai dar 3 vezes 10. Por quê? Raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10, certo? Simplificando esse 10 com esse 5, o 5 desaparece e o 10 vira 2. Então, ficou 2 vezes 3, 6 sobre 10. Aí você não faz mais nada, certo? 5, raiz de 5 sobre raiz de 3. O fator de racionalização é raiz de 3. Multiplica embaixo e em cima. Então, raiz de 5 vezes raiz de 3 dá raiz de 15. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, que vai para aí mesmo. Agora aqui, ó, um fator composto. Se você tem a subtração, o fator composto é a soma. Se você tem a soma, o fator composto é a subtração. Então, eu tenho, ó, 3 mais, ou 3 sobre raiz de 5 mais 2. Ó. Então, vai ser raiz de 5 menos 2. Embaixo, multiplica raiz de 5 menos 2 em cima. Então, multiplicando 3 vezes raiz de 5 é 3 raiz de 5. E 3 vezes menos 2 dá menos 6. Simples assim. Certo? Ó. Embaixo, quando eu tenho uma soma e uma diferença, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Inclusive, ó, isso aí é um produto notávelzinho. Produto da soma para a diferença. Se você tiver alguma dúvida, vai lá na nossa videoaula de produtos notáveis. Então, em cima eu vou repetir, ó. Embaixo vai dar 5, raiz de 5 ao quadrado é 5, e 2 ao quadrado, 4. Subtraindo aqui é 1. Quando eu divido por 1 é a mesma coisa, então ficou 1 ou 5 mais 5 ou 3 raiz de 5 menos 6, certo? Sobre 1 é ele mesmo. 6 sobre 7 menos 2, fator de racionalização é 6 sobre raiz de 7 menos 2. Fator de racionalização é raiz de 7 mais 2, raiz de 7 mais 2. Então, multiplicando aqui, ó, 6 vezes raiz de 7 vai dar 6 raiz de 7, mais 6 vezes 2 é 12, certo? Embaixo dá o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Então, em cima vai dar 6, vai dar, repito, vai dar 6 raiz de 7 mais 12 sobre raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7 e 2 ao quadrado 4. Então, embaixo dá 3. Ó. Olha aqui, eu posso dividir esse 3, o 6 com o 3 e o 12 com o 3, certo? Então, fica, em vez de ficar 6 raiz de 7, dividido por 3 dá 2 raiz de 7. E o 12 vai ficar 4, certo? Simples assim. Aqui estão os nossos dados, certo? Se você gostou da nossa aula, dê um likezinho, certo? Aqui o nosso canal vai ser Professor Ivo 33100, né? O Instagram é Professor Ivo também 33100. O nosso Facebook é Ivo Silveira só. E o nosso e-mail, ivosilveira2011, @gmail.com. Tudo letra minúscula, certo? Mande sugestões, certo? Inscreva no nosso canal, não paga nada. E você pode dar dica para quem quiser aprender matemática. Esse canal não é só para quem é meu aluno no presencial, não. Para quem quiser aprender matemática, nós temos um conteúdo que está aumentando cada dia. Essa semana eu já botei um vídeo, vou botar hoje outro vídeo, certo? E qualquer coisa, mande sugestão, que a gente faz uma videoaula aqui. Eu tenho o maior prazer de atender, certo? Um abraço!